Olá, pessoal do canal do Professor Fabinácio. Estamos aqui para falar de mais uma correção de uma prova da VUNESP de do desenvolvimento infantil na cidade de Botucatu. Então, sempre é importante você analisar as provas, né? Ver as questões comentadas. Nós vamos comentar aqui as questões de legislação, né? Então, vamos falar das questões de legislação e de conhecimentos específicos e que serve aí para você. Novamente aqui, sempre pedindo, né, a colaboração de todos, quem quiser ajudar o canal, tem aí os meios, né, na descrição do vídeo, que você pode colaborar para esse trabalho continuar cada vez mais forte e levando conteúdos aos concurseiros sem qualquer tipo de custo, né? Que é esse o grande objetivo aqui, oportunizar para as pessoas aí acesso ao conhecimento. Então vamos lá, né? Começamos pela questão 16, né? Então nós estamos falando da prova de Botucatu, da Unesp, Agente de Desenvolvimento Infantil, tá? Prova da VUNESP, e começou aqui com uma questão de Constituição. Falando do que? O que eu sempre falo em aula, né? Princípios sempre caem. Então, acerca dos princípios fundamentais da República do Brasil, constantes da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Então, uma questão que perguntou sobre princípios. Eu falo muito nas aulas que princípios é uma coisa que a banca VUNESP, por exemplo, gosta muito. Então, você, né, tem que estar atento a isso. Bom, vamos lá. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo, o presidencial e o judiciário? Então, se você quiser responder, né, a prova antes do meu comentário, você pausa o vídeo, certo? E aí você vai respondendo, né? Porque fica melhor essa dinâmica para você, ok? Bom, vamos lá. Gente, poderes da União. Quais são os poderes da União? Três, né? Legislativo, judiciário e executivo. Tem poder presidencial? Não. Então a gente já eliminaria a letra A. Pluralismo pedagógico como princípio, um dos fundamentos da Constituição? Também não, né? Não temos isso como princípio lá da República, não é isso. Está até citado, mas não é nessa parte, né? Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade necessita de regulamentação para ser aplicável no âmbito das relações internacionais. Também não é essa, né? Porque regulamentar uma coisa que é fundamental, que as relações internacionais previstas aí na Constituição. A República Federativa do Brasil deve buscar a formação de uma comunidade latino-americana de nações para fins de integração política, social e cultural dos povos da América Latina. Opa, essa aí parece ser um dos princípios aí da nossa Constituição. E a proteção à fauna e à flora nacional constitui-se um dos objetivos fundamentais da República do Brasil. Não é essa também, portanto, gabarito letra D. Veja que a banca aqui, ela jogou o pluralismo pedagógico para ver se você, né, prova de educação e tal, mas a pergunta é sobre a Constituição Federal e os seus princípios fundamentais, algo que você, numa prova da VUNESP, deve saber, tá? Os princípios da LDB, os princípios da Constituição compõem o que eu chamo de DNA da educação, né? O da LDB. A Constituição, artigo 205 até o 214, ali você vai encontrar também informações importantíssimas da Constituição com relação à educação e seus princípios, e aí você não pode deixar de ler isto, tá? Bom, determinado cientista criou um maquinário capaz de tornar mais precisos os exames laboratoriais para identificar uma série de patologias. A respeito da invenção tecnológica, nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que o monopólio sobre seu uso e a cessão de direitos cabe exclusivamente à União em função do interesse social da pesquisa. B. A lei deve assegurar ao autor do invento o privilégio temporário para sua utilização
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento do país. C. A titularidade da propriedade industrial cabe à União, enquanto autor do invento cabe o dever de registrar o maquinário e receber comissão decorrente da comercialização. D. A lei deve atribuir a titularidade conjunta da propriedade industrial à União e ao autor do invento, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento do país. E E. A lei deve atribuir às universidades públicas titularidade da propriedade intelectual exclusiva, pois elas terão conhecimento técnico para manusear a invenção tecnológica e disseminá-la para o exterior. Uma pergunta que normalmente não aparece, né, nas provas, mas que pintou aqui nessa prova como uma questão. Então, que essa questão está falando de inventos, né? Isso tem na Constituição, sobre invenção tecnológica, e o que a Constituição prevê nesse caso, né? Para o autor, monopólio da União, titularidade da União, né? Titularidade da União e autor do invento, o negócio aqui da universidade, não. A lei prevê o seguinte, que o autor o autor, né, tem assegurado do seu invento o privilégio temporário, tá? Tendo em vista o interesse social e desenvolvimento do país. Então ele tem um privilégio temporário sobre o seu invento, enquanto depois, né, o invento tem uma questão aí de interesse social. Bom, isso caiu, né, uma questão um pouco diferente que a VUNESP trouxe, isso está lá na Constituição logo no comecinho, mas não é muito comum cair esse tipo de questão, mas apareceu, portanto aqui é gabarito letra B, né? A única que fala do autor, né, ter privilégio temporário é a letra B, as outras todas estão aí dividindo, né, com a União e tal, e aqui é importante pensar assim, que a nossa Constituição ela vai dar essa questão, né, da propriedade, do invento. Ela é uma Constituição cidadã, mas ela preserva os direitos das pessoas, né? Então, dos autores dos inventos tem que estar preservado aí, portanto, gabarito letra B, né? Eu achei essa questão até difícil porque ela não é comum cair nas provas. Bom, considerando o regime geral da Unesp, assinale a alternativa que corresponde a uma competência da reitoria, uma questão específica aí da Unesp, né? Então, o que é competência da reitoria? Transferir, conceder aposentadoria, afastamento e licença aos servidores da universidade na forma da lei, elaborar anualmente a proposta orçamentária do campus e submetê-la à aprovação pela comissão permanente de avaliação, opinar sobre a aceitação de doações e legados feitos à unidade, conceder e outorgar títulos de professor emérito nos termos do estatuto e zelar pelo cumprimento dos planos de pesquisa apresentados anualmente pelos docentes. Então, aqui, de acordo com o regimento geral da Unesp, né, a competência da reitoria seria o que coordena todo o campus, né? Então, é a autoridade ali máxima do campus, é o reitor, né? E a reitoria, o seu ambiente. Então, qual a alternativa que corresponde? Uma questão bastante específica, então nós estamos falando aqui da letra A, né? Transferir, conceder aposentadoria, afastamento e licença aos servidores na forma da lei, é uma das competências da reitoria, certo? 19, vamos lá para 19, acerca do direito à saúde, é correto afirmar nos termos da Constituição Federal. Vocês viram que caiu aí bastante Constituição Federal nessa prova. O sistema de saúde único, né, o Sistema Único de Saúde será financiado majoritariamente com recursos do orçamento da Seguridade Estadual dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sendo a participação da União de natureza complementar. Então, gente, estamos falando de Sistema de Saúde Único, SUS, né? Qual é a característica do SUS? Quem é
a figura mais proeminente no SUS é o governo federal, né? É a União. Então, ela não é complementar, né? O SUS é o Sistema Único de Saúde do Brasil e a União tem um papel aí importantíssimo. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada de atendimento semi-integral, né? Semi-integral, não, né? Semi-integral, não, porque o SUS é um sistema complexo de saúde que atende aí a várias. Tem questão de verba, tem questão sanitária, tem questão de atendimento, de vacinação, certo? Então é bastante amplo o SUS. Ao Sistema Único de Saúde compete a participação no controle, fiscalização, produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Será essa? Na hipótese de ausência de instituições sem fins lucrativos para complementar o sistema de saúde de determinada localidade, permite-se a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Opa! Será que pode usar o dinheiro público para instituições privadas com fins lucrativos? Ao Sistema Único de Saúde compete a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, sendo que sua comercialização depende de autorização judicial. É permitida a comercialização de órgãos? Obviamente que não, né? Portanto, é realmente gabarito letra C, né? Compete ao Sistema Único a participação no controle e fiscalização de produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Também uma questão que não é tão comum cair, por quê? Uma questão que fala de saúde, né? E numa prova de agente de desenvolvimento infantil não é tão comum assim esse tipo de pergunta, mas caiu aí na parte da Constituição. Vamos lá, alta demanda, questão número 20, do comércio internacional por grãos produzidos no Brasil, reduziu a oferta desses produtos no comércio interno. Como consequência, tornaram-se mais caros, prejudicando a alimentação dos brasileiros. Nessas situações, a formação de estoques públicos consiste em uma alternativa para regular o preço sem prejuízo do comércio interno, garantindo a alimentação para a população brasileira. Nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa correta, né? Cabe aos estados legislar privativamente sobre abastecimento alimentar nacional. É de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. A produção agropecuária deve se autorregular de acordo com as leis do mercado, razão pela qual não se deve sujeitar à intervenção estatal. Cabe aos municípios desenvolver privativamente medidas de segurança alimentar em situações de vulnerabilidade. E a criação de políticas de abastecimento alimentar deve ser promovida por meio de emenda à Constituição. Então, eu achei que a banca realmente buscou aí questões pouco comuns, né, na Constituição, não pegou os artigos 205 a 214, né? Ela falou muito de artigo 5, de competências da saúde, foi bastante ampla nas suas perguntas, o que dificultou aí um pouco os candidatos que estavam mais centralizados aí na questão da educação. Mas vamos lá, né? O que diz a Constituição com relação a isso, essa questão de produção agrícola, de regular preço, né? Como é que se dá isso no país? Lembre, gente, nós temos um Estado, né, uma União, temos o governo federal, temos os estados e temos os municípios e o Distrito Federal. E eu sempre falo, há algumas competências que são comuns, né? Então, por exemplo, a educação. Quando você pensa em educação, o Estado tem participação, o município tem participação, a União tem participação. Quando você pensa em saúde, o Estado tem participação, o município tem participação,
A União tem participação, seja com verbas, seja com posto de saúde municipal, seja com hospital estadual. Então, todo mundo tem aquela competência. Na assistência social também. Então, existem competências que são comuns, né? Que há uma articulação entre os entes. Então, aí a gente já pensa, será que isso é comum só do município, só do estado? Algo que é tão grande quanto a produção agropecuária, né? Porque o município tem lá suas produções locais, o estado tem que regular isso também, a União. Então, é uma competência comum, né? Dos três aí, dos quatro, na verdade, porque entra o Distrito Federal, organizar, né, o abastecimento alimentar. Então, portanto, o gabarito letra B, tá? Não é só o município, não é só o estado, né, como está lá privativamente, certo? Portanto, letra B, questão aí que pegou, né, os candidatos, essa primeira parte aí bastante complexa, né? Acredito que as pessoas tiveram um pouco de dificuldade por conta da questão mais ampla que caiu na Constituição. Mas não é tão comum, você que vai fazer prova da VUNESP, provavelmente o edital especificou bastante artigo da Constituição, e aí, portanto, essa amplitude. Normalmente a VUNESP traz apenas o artigo 5, o artigo 205, o 205, né, o artigo da educação até o 214, então ela fica por aí nesse contexto. Bom, agora questões de educação infantil, né? Espera-se que na educação infantil sejam desenvolvidas várias linguagens, dentre elas, né? Então, quais são as linguagens que a gente espera desenvolver na educação infantil? A. Oral, escrita, musical, visual e cenográfica. B. Plástica, matemática, sociológica, filosófica e biológica. Nossa, hein? Aí foi longe. Corporal, verbal, gestual, criativa e da imaginação. Sinestésica, pictórica, lúdica, emotiva e conotativa. Sinestésica, artística, analítica, sintética e imaginética, né? Imagética. Tá nós, né? Bom, vamos lá. Também uma questão aí da educação infantil. Achei que a banca podia ter precisado melhor o documento, né? Ela está falando disso da onde? Da BNCC, das diretrizes nacionais curriculares. Achei a questão às vezes um pouco vaga, assim, né? Na minha modesta opinião, poderia ter sido melhor elaborada essa questão. É uma questão que eu acho que podia, né, ter colocado ali, ó, conforme a BNCC e tal. Então, o que espera-se que sejam desenvolvidas na educação infantil? Claro, não é sociológica, filosófica, né? Não, a B a gente já elimina. Também não é essa questão aqui da letra D, né? Sinestésica, pictórica. Também não é a letra E. Portanto, aqui ficamos com a letra A, né? Oral, escrita, musical, visual e cenográfica. Gabarito, letra A. Mas achei essa questão questionável do ponto de vista que ela não dá um referencial, certo? Eu até entraria com recurso para questionando isso, né? Mas, enfim, acho que a banca não ia deferir o meu recurso, mas eu tentaria. Bom, vamos lá. Ao longo do tempo, a concepção da educação infantil foi se modificando para atender satisfatoriamente as crianças. Atualmente, pode-se afirmar que essa etapa da educação consiste, né? Então, no que consiste essa etapa da educação infantil? Na promoção de cuidados assistenciais para combater a pobreza. B. No aspecto de cuidar e proteger sem compromisso com o ensino. C. Numa visão unilateral que percebe a criança como frágil, dependente e passiva. D. Numa prática compensatória para sanar as faltas e carências das crianças. E numa visão que integra os aspectos físicos, emocionais, cognitivos e sociais da criança. Aqui, né, já uma questão mais palatável, né, do ponto de vista da educação infantil.
Então, o que que acontece? Aí já vou falar para vocês. Eu sempre nas aulas falo assim: educar e cuidar são indissociáveis. A educação infantil é educação, desde a creche, né, pré-escola. Não podemos ver a educação infantil como uma questão assistencial, para cuidar das crianças apenas, né? Então a gente já elimina aqui essa questão dos cuidados assistenciais. O aspecto de cuidar e proteger sem compromisso com o ensino foge daquela regra de ouro da educação infantil. Cuidar e educar são indissociáveis, são inseparáveis. Visão da criança, que também totalmente em desacordo com o que a gente vê. A gente tem que ver uma criança criativa, um ser de direitos, né, um ser ativo, não frágil, dependente e passiva. E aqui, prática compensatória para sanar as carências das crianças também não, né? Vocês todos viram que são visões muito limitadas, a, B, a C e a D, né? Sempre limitando, né? E aí você tem que ir nessa dica, ó, tá limitando. Aí você pega aí mais amplo, ó, integra, né? Palavra-chave, né? Eu falo, nossa educação é integra os aspectos físicos, emocionais, cognitivos e sociais da criança. Vê como essa é mais ampla, né? Portanto, gabarito letra E de escola. 23. Para os profissionais que trabalham com crianças pequenas, é importante saber que toda brincadeira deve ser dirigida e consiste em uma situação limitadora que não se vincula à realidade. Ó, gente, DNA da educação funciona muito para a questão número 22, por exemplo, para a questão número 23. Lembra, palavras que limitam. Aqui vem a própria palavra, limitadora, né? Não vincula a realidade, ou seja, o que a gente tanto fala nas aulas? Tem que dar importância ao contexto, à realidade do local, realidade do aluno, tal. Toda brincadeira deve ser dirigida, né? Não. Então, o que acontece aqui? A gente já elimina, né, essa letra A. B. O principal indicador da brincadeira é o estado emocional em que se encontram as crianças. Veja, também limitou ao estado emocional, né? Portanto, já eliminamos a B. Para brincar, é preciso apropriar-se de elementos da realidade imediata, de tal forma a atribuir-lhe novos significados. Essa é bacana, porque está falando da realidade, né? Então, poxa, essa C eu gostei. E a D, a brincadeira impede o desenvolvimento da criatividade porque é uma ação imitativa? Não, ó, não impede nada, né? Brincadeira está entre os eixos estruturantes, os dois eixos estruturantes da educação infantil, brincadeira e interações. Portanto, ela não impede o desenvolvimento, certo? Para brincar é preciso que as crianças tenham total dependência de um adulto de forma a compreender seu papel? Não. A gente procura incentivar a autonomia. Portanto, aqui, gabarito letra C, de criança, de casa, né? Então, uma questão aí mais tranquila. Agora, na 22, 23, já voltamos à normalidade, né? Voltamos à normalidade aqui. Porque até então a prova vinha, né, numa pegada estranha, né? Mas agora já voltou à normalidade. Considere a afirmação a seguir. É possível conceber a criança como criatura e criadora, capaz de estabelecer múltiplas relações, cidadã de direitos, ser históricos, produtor de cultura nela inserido? Olha só, né? Então, essa afirmação está parcialmente correta, pois criaturas são seres transcendentais e não crianças. É engraçado essa. Parcialmente correta, pois a criança só tem relações com a família e com a escola. Parcialmente correta, pois a criança ainda não é pessoa de direitos. D, totalmente correta e totalmente incorreta. É aquilo que eu falei na questão anterior, né? Qual é a visão de criança que os documentos, né, trazem? BNCC, LDB, todos eles, ECA. Criança como um ser, né, cidadão de direitos, ser histórico, produtor de cultura, certo? Criatura e criadora, né, ou seja, um ser que produz cultura. Então, a afirmação está totalmente correta.
É essa visão ampla da criança que você tem que ter na sua mente. Coisas que você tem que ter na sua mente. Educação infantil, cuidar e educar são indissociáveis. Eixos estruturantes da educação infantil, brincadeiras e interações. Visão da criança, exatamente essa. Então, anote aí no seu caderno o resumo para você não errar mais isso. Não veja essa visão limitadora da criança. É sempre uma visão ampla. Uma criança como criatura e criadora, capaz de estabelecer múltiplas relações, cidadã de direitos, ser histórico, tudo isso aí entra no quesito da criança, tá bom? Então não esqueça isso para você não errar mais esse tipo de questão. Vamos lá, número 25, poder, letra D, né? Totalmente correta. Juliana, né? Questão clássica da VUNESP. É agente de desenvolvimento infantil e aplicou a seguinte atividade com crianças de 5 anos que aguardavam seus pais no horário de saída da escola. Distribuiu massinha de modelar em diferentes cores para que desenvolvessem suas criações. No fim da atividade, expôs as esculturas e pediu que as crianças descrevessem o que fizeram. Com relação à atuação dos profissionais da educação infantil, assinale a alternativa correta. Juliana não deveria aplicar essa atividade porque no horário de saída o agente de desenvolvimento infantil é obrigado a estar no portão da escola. B. Atividades com massinhas não são bem-vindas, pois esse material pode ser tóxico para as crianças e ainda fazer muita sujeira. C. Preparar e desenvolver atividades diversificadas com as crianças não faz parte das atribuições da agente de desenvolvimento infantil. D. Essa faixa etária não consegue criar, sendo necessário um desenvolvimento por parte do agente de desenvolvimento infantil. E E. Juliana desenvolveu um bom trabalho, visto que organizar atividades para criança dessa etapa é uma das funções do agente de desenvolvimento infantil. Veja, questão também tranquila, né? A Juliana é agente de desenvolvimento infantil, certo? Qual é o papel dela? Ela fez uma atividade para o horário de saída. Ela não deveria? Claro que deveria, né? O agente infantil é obrigado a estar no portão da escola? Não, ele precisa estar com as crianças ali, né? Atividades com massinhas não são bem-vindas porque faz muita sujeira? Nada a ver, né? Ó como limita. Preparar atividades diversificadas não faz parte? Claro que faz. Então, são todas alternativas que estão limitando ali o papel da agente de desenvolvimento. Sempre a A, B, a C e a D em visões negativas, né? E aí é aquilo que eu falo, a visão tem que ser sempre propositiva, ampla. E aqui é letra E, né? Juliana desenvolveu um bom trabalho. Ela está ali desenvolvendo atividades com as crianças, né? Então, claro que ela desenvolveu um bom trabalho. Portanto, letra E de escola. A organização curricular da educação infantil está estruturada em 5 campos de experiência, entre os quais estão, aqui falando dos campos de experiência da BNCC, embora a banca não tenha citado, né? Corpo e movimentos, traços, sons, cores e formas, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, né? Escuta, fala, pensamento, audição, tato e olfato, música, dança, atividade física, vôlei, basquete, futebol, recreação, gestos, imaginação, emoção, apoio psicocultural, cultura familiar, genealogia, leitura, escrita, números, operações, problemas, resolução, convivência escolar e convivência cidadã. Bom, os 5 campos de experiência estão na BNCC, é uma coisa que você deve conhecer para fazer uma prova, principalmente prova da VUNESP, né? Então, se você leu os campos de experiência, você sabe que não tem esse aqui, ó, tato e olfato, isso aqui não, né? Dança, atividade física, vôlei, citando especificamente atividades, né? Genealogia também não tem nada disso, né? Convivência cidadã também não. O que tem é corpo e movimentos, traços, sons, cores e formas, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Portanto,
gabarito letra A. Então é importantíssimo que você tenha conhecimento da BNCC, desses 5 campos de experiência. Se você não tem, vai lá na minha aula no vídeo, né? Ou você pega a própria BNCC e anota esses 5 campos de experiência. Faça essa atividade, porque isso é importante para a sua prova, certo? Para futuras provas. 27. Cabe aos gestores das instituições de educação infantil apontarem seu projeto político-pedagógico em conjunto com professores e profissionais da instituição infantil. Né? Então, vamos lá. Questão número 27. Um processo de concepção, elaboração e implementação do projeto político-pedagógico participativo envolvendo alguns profissionais da educação infantil e do ensino fundamental. Condições para que as crianças aprendam da forma convencional, nas quais possam assimilar os conteúdos definidos pela sociedade. A necessidade de criação de espaços coletivos para reflexão, documentação, planejamento das práticas pedagógicas desenvolvidas com as crianças. Estratégias e orientações materiais específicos para o trabalho com crianças com deficiência, encaminhados tais materiais às escolas especializadas em pessoas com deficiência. A língua brasileira de Libras como segunda língua para crianças com deficiência auditiva e o sistema Braille como primeira língua para crianças com deficiência visual. Então vamos lá, né? Projeto político-pedagógico em conjunto com os profissionais da educação infantil, o que eles devem apontar, né? Então aí uma pergunta sobre PPP, Projeto Político Pedagógico. O que é importantíssimo na educação infantil? O que é fundamental que exista na educação infantil? Então sempre pensa na questão mais ampla. Qual a alternativa aqui que traz uma visão mais ampla, né, desse PPP? É a alternativa A, que fala aqui de ensino fundamental, né? Tem que trazer profissionais de ensino fundamental para a educação infantil? Não. Que as crianças aprendam de uma forma convencional, limitante, né? E aqui fala 2 questões das crianças com deficiência, né? Aqui faz uma confusão de primeira língua com Braille, que não tem nada a ver isso, certo? E também não é encaminhar os materiais para escolas especializadas, né? Não tem essa questão. Portanto, é a letra C, ó, necessidade de criação de espaços coletivos para reflexão. Reflexão é uma palavra-chave, uma palavra que está no DNA, documentação e planejamento das práticas pedagógicas desenvolvidas com as crianças. Então é importantíssima a documentação, os portfólios, os vídeos, seja uma documentação variada, né? Como diz a Isabel Alarcão no seu texto, Professores Reflexivos numa Escola Reflexiva, os portfólios, as várias documentações para você ver ali o desenvolvimento da criança, já que, né, na educação infantil nós não temos aquelas provas, né? A educação infantil não prevê passar de ano, aprovação, isso tudo não faz parte do mundo da educação infantil, certo? Então, importante essa questão do acompanhamento. A avaliação da educação infantil se dá dessa forma, através do acompanhamento. Mas é uma avaliação sem objetivo de promoção ou retenção. É muito importante você ter isso em mente também, porque já caiu questões assim, né? 28. O desenvolvimento infantil é um processo de aprendizagem que as crianças passam a criar habilidades de adquirir inúmeras capacidades. Quando pequena, essas crianças apresentam movimentos reflexivos involuntários, os quais caracterizam a fase social, conectiva, cultural, motora e emotiva, né? Aí uma questão até tranquila. Estamos falando de crianças pequenas, certo? Apresentam movimentos reflexivos e involuntários. Se é involuntário, é social, é cultural,
é emotivo? Não, né? É motor, certo? Portanto, 28, letra D, né? Movimentos involuntários, estamos falando da questão motora, né? A fase motora da criança, uma questão tranquila, né? Questão que ali, essa eu considerei mais tranquila. 29. O processo de mudança de comportamento obtido através da experiência construída por fatores emocionais, relacionais e ambientais, cujo resultado é a interação entre as estruturas mentais e o meio ambiente, visando o desenvolvimento global do aluno, denomina-se aprendizagem, linguagem, teoria, conteúdos, planejamento. Então, o que ele está falando assim, ó? Processo de mudança de comportamento, obtido através da experiência por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Aqui, bastante amplo. Cujo resultado é a interação, né? Interação entre estruturas mentais e o meio ambiente, visando o desenvolvimento global do aluno. Nós estamos falando de quê aqui, gente? Tudo isso aqui está falando de quê? Daquilo que é essencial e aquilo que a escola deve fazer, né? Eu falo que um componente fundamental da escola. São dois, né? Fundamentais, essenciais. Por que a escola existe, na verdade? Por conta do aluno, certo? A escola existe por conta do aluno. E por conta do quê? Da aprendizagem, né? Portanto, letra A. Ah, professor, o senhor está dizendo que então o professor... Não, estou falando que é a alma, a essência da coisa é o aluno e a aprendizagem, gente. Essa é a essência, isso está nos documentos, né? Ah, e o professor? O professor existe porque tem a necessidade do aluno e a necessidade da aprendizagem, né? Então, a alma do negócio é, vamos dizer assim, o Big Bang, né, da existência da educação, é o aluno e a aprendizagem, certo? E aqui está falando, né, dessa interação, estrutura mental, meio ambiente, estamos falando de aprendizagem, tá bom? Número 30, considerando, agora sim, a Unesp citou o documento, né? Considerando as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, em seu artigo 5º, assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas do trecho a seguir. A educação infantil, etapa da educação básica, oferecida em blá blá blá, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais que educam e cuidam, olha aqui, educar e cuidar de crianças de anos de idade no período de em jornada reguladas. Então você teria que completar, né? Então vamos lá. A primeira diz: primeira, creches, pré-escola, públicos ou privados, 0 a 5, diurno, integral, parcial. Poxa, parece bem coerente ali se a gente colocar, né? A educação infantil, primeira etapa da educação. Beleza. É oferecido em creches e pré-escola. Ok. As quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educais públicos ou privados. É verdade, nós temos, né? Públicos e privados. Que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos. Opa, faixa da educação infantil, ok. No período diurno, né? E aí, se você assiste minhas aulas, você vai ouvir, já deve ter ouvido eu falar, ah, professor, e creche noturna? Isso aí não existe na legislação, né? Aí tem município que inventa e quer colocar isso como educação. Creche noturna não é educação, gente. Pode ser assistência social, mas dizer que é creche noturna porque é no período diurno, né? Em jornada integral ou parcial regulados. Opa, letra A tá ok. Então não vou nem ler as outras. Claro que vou, né? Seguindo o meu conselho, você nunca não deixa de ler as questões, né? As alternativas. Porque de repente você comeu bola, é importante. Parece a primeira, né? Ok. Berçário, creche e pré-escola. Não. Berçário está dentro da creche, né?
Aqui já colocou de 1 a 5, já elimina. Creche primeira, creche pré-escola, colocou só privados, não tem público? Ah, então tá errado. Segunda, não é a segunda etapa, né? Qual seria a primeira? 3 a 5 anos? Não, creche começa de 0, né? Diurno e tal. Segunda, pré-escola, 0 a 6 anos? Não, diurno e noturno. Ó, não é noturno. Aí, Fábio. Portanto, realmente é gabarito letra A de amor. Número 30, letra A de amor, né? De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, em seu artigo 28, a criança ou adolescente deverá ser previamente ouvido e sua opinião devidamente considerada quando em situação de vulnerabilidade, apenas quando o assunto for tratado com pais, apenas quando o assunto for tratado com os pais responsáveis, quando em situação de violência, sempre que possível. Veja, DNA da educação. Todas aí são A, B, a C e a D limitantes. Só em situação de vulnerabilidade? Só quando o assunto for tratado com os pais? Só quando o assunto for com responsáveis? Só em caso de violência? Ou sempre que possível? Sempre que possível, né, gente? DNA da educação nessa questão. Por quê? As outras são limitantes, certo? Limitantes, portanto, 31, letra E. Número 32, de acordo com a Lei de Diretriz e Base da Educação, em seu artigo 4, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado a partir de muitas práticas, entre elas, garantir, aí estamos falando do artigo 4 da LDB, a alfabetização plena de todos os educandos até os 5 anos de idade, capacitação gradual para leitura ao longo da educação infantil como requisitos dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os indivíduos, né? Então, vou colocar aqui a questão para você olhar, né? Vou até diminuir aqui para você ler a questão toda, certo? Deixa eu tentar enquadrar a questão aqui, ó. Vai ficar pequenininho, né? Só para você ler a questão. Se você quiser dar um pause, print, né? Às vezes a pessoa quer dar um pause, um print. Mas vamos lá. Gente, educação infantil tem objetivo de alfabetizar até os 5 anos de idade? Lógico que não, né? Até porque você já estudou, tá na BNCC, que é a alfabetização até o 2º ano, certo? Do ensino fundamental, né? Portanto, a gente já elimina essa letra A. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtorno do desenvolvimento e altas habilidades a todos os níveis, etapas e modalidade, preferencialmente na rede especializada de ensino inclusivo, ou, é preferencialmente na rede regular de ensino, né? Então, olha a banca tentando trocar uma frase aí para te pegar. Então, você atento, preferencialmente na rede regular de ensino. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança que completar 4 anos de idade. Opa, essa parece ser bacana, né? Realmente, o aluno tem que estudar próximo, né? Ensino obrigatório a partir dos 4 anos. Parece que tá legal essa aqui. Eu vou ficar de letra C, mas vamos lá, né? Vamos checar as outras. Atendimento ao educando apenas, educando nas 2 primeiras etapas, não tem apenas não, eu queria apenas. Atendimento ao educando nas 2 primeiras etapas da educação básica por meio de programas suplementares de cesta básica. Tem isso? Transporte, assistência odontológica e apoio psicopedagógico? Não, não tem isso, né? Cesta básica, assistência odontológica, não. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades unificadas e padronizadas. Unificação, padronização são palavras que não combinam com o DNA da educação, certo? Até porque as pessoas são diferentes, né? Ensino de jovens e adultos tem características diferentes. Portanto, realmente é letra C de casa, de criança, né? 32, letra C. Essas questões eu até gostei. São questões assim
um pouco tranquilas, né? 33, segundo a Lei 11.114 de 2005, em seu artigo 6, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores de idade no ensino fundamental a partir do... Olha, professor, questão fácil, cai na VUNESP também, porque todo mundo fala que a VUNESP é uma prova super difícil, que ninguém, né? Olha uma questão fácil que caiu na VUNESP. Fácil, tá, gente? Quando eu falo fácil, não é objetivo aqui de dizer, poxa, professor, eu errei essa questão. É justamente no objetivo de alertar. Questão fácil a gente não pode errar, porque você está competindo com outras pessoas. Então, questão fácil, o que acontece? Isso aí é estatística, né? Você vai lá e pega a prova e observa quantos alunos acertaram a questão número 33. Esse número vai de 80% para cima. Então, se você erra uma questão fácil, você perdeu um ponto em relação aos seus concorrentes. Por isso que questão fácil é muito importante a gente estar atento, né? Então, uma questão que fala a matrícula no ensino fundamental é a partir de que idade? Gente, né? É uma questão que a gente vive falando. 3 anos? Não, é ensino fundamental. 4 anos? Não. Né? Aqui é creche, idade de creche. Aqui é idade de pré-escola. Aqui é idade de pré-escola. 6 anos? Sim, 6 anos. Portanto, gabarito, letra D de dado, tá? Número 33, lei de dado. Então, é importante. Ah, professor, eu errei essa. Pois é. Então, agora já anota para você não errar mais. Certo? 34. Conforme Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 56, os maus tratos envolvendo seus alunos, a reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares e os elevados níveis de repetência devem ser comunicados ao Conselho Tutelar pelos secretários de Educação Municipal, juiz da Infância e Juventude, pais ou responsáveis pela criança e adolescente, agentes de desenvolvimento infantil ou os dirigentes do estabelecimento de ensino fundamental. Outra questão também que a gente fala muito nas aulas, quem é que comunica os maus tratos, as faltas injustificadas, né? Quem é que comunica isso? Quem? Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental. Cabe aos professores comunicar ao dirigente ou qualquer agente de desenvolvimento infantil, comunica o gestor da escola e este sim deve comunicar ao Conselho Tutelar, tá bom? Portanto, número 34 é letra E de escola, ok? Letra E de escola. Para a gente não... essa também é uma questão tranquila. Não é o secretário de educação, nem o juiz que vai fazer isso, nem o pai, né, nem o agente. Por quê? Senão fica muito confuso. Por que a lei estabeleceu isso? Para ter uma centralidade na hora da comunicação, né? Senão ficaria um monte de gente. Não, quem, né, centraliza essa comunicação é o dirigente do estabelecimento, ok? Portanto, número 34 é letra E de escola. 35. O conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com o conhecimento que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desempenho integral de crianças de 0 a 5 anos de idade, segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, em seu artigo 3, denomina-se currículo, projeto político-pedagógico, conteúdo didático, objetivo procedimental ou plano de ensino, né? E aí, o que você marcou nessa? Conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico, tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento. Nós estamos falando aqui de quê, gente? Práticas, experiências, saberes, articulação com os conhecimentos adquiridos, né, pela humanidade. Portanto, estamos falando de currículo. Então, se você está aí, né, estudando, já marca
Currículo, conjunto de práticas que buscam articular experiências, saberes das crianças, tal, 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 tal. É assim que a gente estuda, gente, porque montar um caderno de informações, né? Isso é extremamente interessante, porque a Banca Vunesp ela tem um estilo bastante característico. Essa prova começou destoando desse estilo, mas depois voltou para o estilo. Né? Então, as perguntas de Constituição ali. Então, por exemplo, se você começou a prova daquela parte, você ficou assustadíssimo. Né? Então, é sempre bom, quando a gente vai fazer uma prova, a gente dá uma folheada. Né? Aí você fala assim: nossa, essas questões de Constituição aqui estão muito doidas. Aí você vai para educação infantil. Você fala: nossa, essa aqui, ó, eu vi na aula do professor Fábio. Vou começar por aqui. Por que você começa uma prova por onde você está vendo ali coisas mais fáceis para te animar? Entendeu? Para te causar ali a sensação de animação. Tô fazendo, tô resolvendo. Pô, essa do currículo é fácil. Essa da idade aqui, moleza. Eu lembro o professor falando, letra D. Ah, essa do conselho que eu também sei, aos dirigentes. Isso vai te criando um estado mental de ânimo. Aí, quando chegar lá no aí você faz português, né? Aí quando você chega lá na de Constituição, você fala: "Nossa, aqui o bicho pegou, hein?" Mas aí você já fez uma grande parte da prova animada, né? Então, o animado, né? Então, isso é muito bom, porque te dá confiança, te dá segurança, te dá tranquilidade. Se você vai logo naquelas de Constituição ali, você já vai para a prova falando: me ferrei, vai ser tudo assim, vai ser difícil. O teu cérebro já começa a bloquear, né? A ficar maluco. E aí, o que acontece? As questões fáceis você vai errar, porque você já foi ali perturbado, falando: nossa, aquela de Constituição, eu nunca li aquilo, meu Deus, eu vou... Não. Então começa sempre pelaquilo que você considera mais tranquilo. Dá uma folheadinha. Fala: olha essa questão aqui, né? Começa por essa. Ah, eu vou começar pela 32, pela... Não tem problema, tá? Não tem problema. É uma estratégia, tá? De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu artigo 31, a educação infantil será organizada de acordo com algumas regras comuns. Entre elas, né, então uma questão da LDB, artigo 31, na questão número 36. A avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças com objetivo de promoção, mesmo para acesso ao ensino fundamental. Lembra que eu falei disso já hoje, né? Olha aí caindo a questão, né? Existe promoção na educação infantil? Não, não. Escreva na sua memória, tatuagem no cérebro com isso, né? Não existe objetivo de promoção, certo? B. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Opa! Isso aí é mais manjado, né? Ai, professor, sempre fala isso. E aí, quando eu dou aula, as pessoas são assim: isso aí não cai, isso aí não cai, né? Olha aí, carga horária de 800 horas. Opa, tá correto, 800 horas no mínimo de 200 dias. Será que é a B? Parece, mas vamos ler as outras. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial, até aí ok. 8 horas para jornada integral? Não, jornada integral a partir de 7 horas. Portanto, elimina a C. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 75 horas? Não, 75 é para o ensino fundamental, né? Então, aqui a gente também já elimina. Arquivamento sigiloso da documentação que atesta os processos de desenvolvimento da criança, de desenvolvimento e aprendizagem da criança? Claro que não, nada de sigiloso. Como é que o pai vai tomar conhecimento disso, né? Portanto, gabarito letra B. Ó que questão boa também, tranquila, né? Para a gente responder. Então, carga horária de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional, 36, letra B.
Vamos para 37. Considere o trecho a seguir. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente das crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Esse trecho, né, aí condiz, né, aí as alternativas, condiz parcialmente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 11, pois a formação dos profissionais que atuam no cuidado diário de crianças na primeira infância será globalizada e não específica. Condiz parcialmente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 11, pois a formação dos profissionais que atuam no cuidado diário das crianças na primeira infância não servirá para detectar riscos psíquicos, os quais devem estar a cargo dos médicos. C. Condiz parcialmente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, pois os profissionais que atuam no cuidado de crianças na primeira infância receberão formação em nível superior com duração de 4 anos para todo tipo de acompanhamento infantil. Condiz totalmente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 11, e não condiz com o artigo 11, tá? Então, qual é a alternativa aqui? Vamos lá, né? Primeiro, o cuidado diário das crianças, a formação será globalizada e não específica? Não, aqui está errado. Não servirá para detectar riscos psíquicos, os quais devem estar a cargo do médico? Não. Detectar um risco não é um laudo, também está errado aqui, né? Formação superior para todo tipo de acompanhamento infantil, também não. E é realmente a letra D, porque aqui é o artigo 11, né? Então, os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco de desenvolvimento específico, bem para o acompanhamento que fizer-se necessário. É exatamente o que está no artigo 11 do ECA, tá? Então, é uma questão que foi um pouquinho mais difícil, mas tranquila ali, né? Porque as alternativas você acabava eliminando. 38. De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 225, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, né? Pessoas físicas não jurídicas a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos. Pessoas jurídicas não físicas a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos. Pessoas físicas ou jurídicas a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Pessoas físicas ou jurídicas a sanções penais e não administrativas sem obrigação de reparar os danos. E pessoas físicas ou jurídicas a sanções administrativas e penais sem obrigação de reparar os danos. Trouxe aqui o artigo 225, né? Novamente uma novidade aí, falando do meio ambiente. E aqui, gente, pensar aqui na questão da lógica da lei, né? Então, pensando na questão ampla, né? Na questão que a Constituição prevê lá a proteção ao meio ambiente. Então, a Constituição que prevê a proteção ao meio ambiente, ela ia se preocupar só com pessoas físicas, não jurídicas, né? Limitou, né? Ela ia se preocupar só com pessoas jurídicas, não físicas. Limitou também. Ela ia se preocupar com pessoas físicas ou jurídicas. Aqui, beleza, né? Tanto empresas como cidadão. Ok. Sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar o dano. Por quê? Você tem que reparar o dano que você causou, certo? Então, você vai responder à sanção penal na justiça comum e também administrativa, né? Se você causar algum dano ao meio ambiente. Aqui, ó. Aqui limitou que você não vai responder administrativamente e você nem tem a obrigação de reparar o dano causado, né? Olha aqui, ó. Então eu vou lá, desmato, faço e aconteça e não tenho obrigação? Não. Portanto, aqui é gabarito letra C, né? Pessoa física, jurídica, sanção penal administrativa e, claro,
independente, né, de você ser condenado a reparar o dano. Portanto, letra C de casa. Número 39, Ana é professora de uma turma de crianças com 5 anos. Para desenvolver uma brincadeira em que abordaria as características do ambiente rural, fez uso de um boneco espantalho, com características infantis e alegres. Nesse caso, Ana, né, deveria usar imagens de espantalho do computador ao invés de um boneco, pois o recurso tecnológico ensina melhor. Deveria ter escolhido outro recurso, visto que esse boneco não tem relação alguma com o ambiente rural, né? Teria mais sucesso em sua didática se escolhesse bonecos de galinhas que condizem mais com o meio rural. Deveria fazer uso de desenhos de espantalho, pois montar um boneco representa um trabalho desnecessário e dispendioso ao professor. Fez uso de um ótimo recurso, uma vez que é um objeto conhecido e utilizado em muitos ambientes rurais, né? Então, essa aqui, gente, meio óbvia, né? Às vezes a gente até não quer responder, porque a gente fala, nossa, será que é isso? É tão óbvio isso, né? Então, a Ana está correta, né? Ela fez uso de um ótimo recurso. Espantalho é um recurso que tem, né, no meio rural. E ela colocou características infantis e alegres. Ok, né? Então, realmente é a alternativa aí. Ela fez um ótimo recurso, né? Usar a imagem do computador aqui, né? Falar que não tem relação com o ambiente rural, boneco de galinha, nada a ver, né, gente? Isso aqui também ajudou bastante, 39E. E a 40, a linguagem verbal é uma das mais importantes para a formação humana. O desenvolvimento dessa linguagem deve ocorrer a partir dos 3 anos de idade, a partir dos 4 anos de idade, a letra B, deve ocorrer a partir dos 5 anos de idade, deve ocorrer durante toda a educação infantil e não ocorre na educação infantil. Também, né? Desenvolvimento da linguagem, gente, ó, é a mais ampla, né? Qual é a mais ampla? Durante toda a educação infantil, isso deve ocorrer, né? Portanto, letra D, certo? Então, claro que eu aqui não analisei as partes de português, né? Mas aí o clássico aqui, ó, sempre uma tirinha, né? A Banca Vunesp sempre colocando aí uma tirinha para vocês. Então, uma prova aí que não fugiu, né, do que a Vunesp traz, né? Textos, análise de texto, questão verbal, né? Então, sentido figurado, que é um clássico aí da Vunesp, falando aí de plural, né? Interpretação de texto, matemática também trouxe aí algumas questões, interpretação de gráfico, que é uma coisa que raciocínio lógico, que a Vunesp sempre gosta de trazer, né? Falando de porcentagem, concordância, porcentagem, são características da banca, né? Equações, juros. Então, só para mostrar para vocês, né? Operação com fração, misturando probabilidade. Então, a banca Vunesp tem uma característica bastante peculiar, tá bom? Então, gente, ó, espero ter ajudado vocês. A prova na parte da Constituição, ela foi um pouco mais dura, né, nas suas perguntas. A parte de educação infantil foi bem mais tranquila. Então, foi uma prova que, né, fugiu ali no começo um pouquinho as características da Vunesp, mas está dentro daquilo que a Vunesp costuma cobrar, certo? Grande abraço e até a próxima!